Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós, nesta noite, gostaríamos de compartilhar com os irmãos e irmãs um tema que é muito controverso na igreja. Os irmãos devem ter percebido que nós temos procurado apresentar à igreja sempre temas que são temas mais difíceis, porque quando nós estudamos as coisas mais profundas de Deus, nós somos beneficiados de forma muito melhor. Deus escondeu, entre aspas, pérolas preciosíssimas na sua palavra, e aquelas pérolas que mais brilham são aquelas que estão mais na profundidade. Então, uma leitura superficial da Bíblia nunca vai dar a você aquilo que há de melhor nela. A Bíblia é um baú preciosíssimo, ela tem muitos tesouros, mas é preciso que a gente cave fundo se a gente quer encontrar realmente as grandes pérolas que estão aí. A grande pérola bíblica é Jesus Cristo, isso é um fato. Não há uma pérola maior e mais brilhante do que Jesus. Mas existem outras pérolas, por isso o Evangelho vai dizer, o Evangelho, o reino dos céus é também como um negociante que procurava boas pérolas. Então ele procurando boas pérolas, quando nós procuramos boas pérolas na palavra, nós vamos primeiro encontrar a grande pérola que é Cristo Jesus. Mas depois vamos encontrar outras pérolas preciosas que vão fazer a diferença na nossa vida. E eu gostaria de convidá-los então a que abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. E no capítulo 13, dos versículos 1 a 3, nós vamos encontrar uma parábola que Jesus dá. E eu gostaria de ler apenas do 13 até o versículo 1 até o 3, porque não é este o tema, mas quero que os irmãos raciocinem do porquê essa parábola foi dada. 13, 1 ao 3 só. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Podem sentar, por favor. Jesus aqui dá uma parábola. E, obviamente, a palavra de Deus mostra que ele deu parábolas e muitos ensinos ele deu através de parábolas. E por que ele deu ensinos através de parábolas? Quando Jesus inicia o seu ministério, ele falava às pessoas de forma muito clara e muito simples. Porém, à medida que Jesus vai chegando ao término da sua missão, à medida que vai se aproximando da cruz, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, aqueles que deveriam ser os guardiões da Escritura, começam a persegui-lo. Olha que interessante. Aqueles que deveriam ser os guardiões da Escritura, aqueles que eram chamados doutores da lei, aqueles que deveriam conhecer a Bíblia como ninguém, começam a persegui-lo. Por isso Jesus um dia diz para eles: vocês estudam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas falam de mim. Então Jesus disse: olha, vocês leem a Bíblia porque vocês acreditam que nela está a vida eterna, mas a Bíblia fala de mim, e vocês não me aceitam. Ou seja, do princípio ao fim da Bíblia,
Irmãos e irmãs, por favor, entendam este pequeno conceito que vai lhes ajudar muito quando tiverem dificuldade ao estudar a Bíblia. Abriu a Bíblia, não entendeu algo? Coloque Cristo naquele texto. Coloque Cristo nele e você vai entendê-la. Entende? Você leu, peraí, não entendi, mas isso aqui está falando para o povo de Israel, isso aqui, coloque Cristo no conceito e você vai entender. Porque toda a Bíblia fala de Cristo, do início ao fim a Bíblia fala do Cordeiro, tudo. Então as pessoas hoje, por exemplo, existe muita dúvida em relação a Israel. Não, mas Israel, o povo de Israel isso, o povo de Israel aquilo. Todas as promessas bíblicas foram feitas em Cristo Jesus. Não há povo que possa ser beneficiado sem Cristo. Por isso a Bíblia diz que a promessa foi a Abraão e a sua descendência, singular, não plural. Não é as descendências, é descendência. Então toda promessa bíblica de um pai que nos promete uma herança só pode ser recebida em Cristo Jesus. E foi aí que o povo de Israel se perdeu. Porque o povo de Israel começou a dizer, não, eu sou filho de Abraão, você não é, você é gentil. Eu sou filho de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Chegaram ao cúmulo de dizer para Jesus que eles eram filhos de Abraão e Jesus era um bastardo. Imaginem um absurdo. Por quê? Claro, porque na cabeça deles, eles não acreditavam que Maria realmente foi e ficou grávida pelo poder do Espírito de Deus. Para eles, Jesus era um bastardo. E José, me perdoem a expressão, na cabeça deles, José era um corno. Imaginem o absurdo que se chegou a isso. E nós, como evangélicos, como protestantes, como povo de Deus, temos que ter muito cuidado nisso. Nós temos que ter cuidado para não chutar a santa, certo? Porque ela não é santa. Mas ao mesmo tempo temos que ter cuidado para não fazer de Maria uma mulher qualquer. Maria foi uma mulher espetacular, irmãos. Você imagine uma menina com 14 anos, o anjo veio e diz, olha, você vai ficar grávida. E ela diz, faça-se a vontade de Deus. Imagine. Podem ter certeza, naquele momento ela assinou uma sentença, e a partir dali, o mundo veria Maria como uma prostituta, que inclusive traiu o esposo, e ela já estava prometida. Por isso, cuidado quando falamos de Maria. Não exaltá-la ao pináculo, porque ela não é uma divindade, ela é uma mulher como outra qualquer, porém, uma mulher especial no sentido da missão que recebeu. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, não é? Que daqui a pouco nós vamos estar falando mal de uma mulher, e quero que entendam isso. Maria não tem culpa nenhuma da Igreja Católica fazer dela o que fez. Um dia nós vamos encontrar, pela graça de Deus, Maria no céu, e nós vamos dizer para ela, Maria, você soube o que fizeram com o teu nome lá na terra? E ela mesma vai ficar preocupadíssima, não mais naquele momento, porque já estão todos salvos, mas de saber que o nome dela foi usado dessa maneira. Porque ela, quando viva, mostrou qual é o caminho do credo. Acabou o vinho, Maria, faz um milagre para nós. Eu não faço milagre, eu não sei fazer milagre. Quem faz milagre é quem? Jesus. Vão a Jesus e façam tudo que ele disser a vocês. Se Maria estivesse viva hoje, um católico dissesse, Maria, milagre, ela diria, vai para Jesus. Eu não faço milagre, quem faz milagre é Jesus. Certo? Essa é a Maria que nós aprendemos a respeitar. E os católicos, uma vez, a gente fez uma matéria, e os católicos até questionam a gente, né? Porque a gente diz, e eu digo e defendo isso, eu não sou católico, por isso eu acredito em Maria, porque o católico não acredita em Maria. Se o católico acreditasse em Maria, ele entenderia que Maria disse, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ele aceitaria que Maria disse, eu sou uma pecadora, eu preciso de um Salvador igual a vocês. Então eu acredito em Maria, porque eu acredito no que ela diz. O católico não acredita nela, porque não acredita no que ela diz. Entendam isso. O verdadeiro cristão acredita em Maria e não acredita no que dizem de Maria. Essa é a diferença. Mas aí, por que Jesus deu essa parábola? Porque agora começam a persegui-lo, e nessa perseguição agora, os espias começam a mandar gente para ouvir o que Jesus ia falar, para poder condená-lo. E Jesus começa a falar por parábolas. Então eles chegavam,
os fariseus, os saduceus, os doutores da lei mandavam os espias lá. Você vai lá ouvir o que ele está falando, anota tudo direitinho, depois você vem aqui e fala para nós vermos o que nós podemos condená-lo. Mas aí acontecia uma coisa interessante. Primeiro que quando eles iam e ouviam Jesus falar o que tinha que falar, porque sempre Jesus falava com um poder extraordinário, uma vez eles chegaram para eles e disseram, daí, eles, olha, nunca vi um homem falar igual aqui. Vocês esqueceram até o que foram fazer. Foram lá ouvir para poder arrumar uma armadilha para Jesus, mas Jesus começou a falar, ficaram tão encantados com o que ouviram que esqueceram até o que foram fazer. Aí quando você escuta o que ele falou, olha, nunca vi um homem falar daquele jeito. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. A palavra de Deus, ela tem poder, não adianta. Você se colocou no terreno de Deus, você vai ser cativado por ele. O problema é que a maioria não quer se colocar no terreno de Deus. Aí não tem o que fazer. Não é? Mas aí, voltem um pouquinho no capítulo 12. Vamos voltar um pouquinho. A partir do versículo 22, uma questão que tem gerado muito problema no meio do povo de Deus. De um lado, alguns que se preocupam realmente porque tem medo que já possam ter praticado o pecado contra o Espírito Santo. Vocês já ouviram falar disso? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então muitas pessoas me questionam, me perguntam, pastor Rogério, como é que é isso? Como é que é isso? Será que eu já não cometi esse pecado? Irmãos, vamos ver e vamos confiar que Deus é suficientemente capaz de nos ensinar isso para que nunca mais haja essa dúvida no coração dos irmãos. Né? Versículo 22 então. Podem ficar como estão, apenas prestem atenção no texto. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou. Quem curou? Jesus. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Primeira lição. Irmãos, o mudo falava e via. A primeira lição que nós precisamos aprender aqui. Cuidado com esses aparentes milagres, onde a pessoa é cega, vai a uma igreja, e aí você está enxergando? Isso não é milagre. Milagre de Deus é milagre. O sujeito que enxergava, ele não passa a enxergar com miopia. Ele enxerga melhor do que todos que estão ali. Todos. De tal maneira que quando Jesus curou um cego, escuta, está enxergando? Vejo homens, como árvores os vejo. Ele não só enxergava agora literalmente, mas ele via profeticamente. Porque árvore em profecia é pessoa, homem. Olha que interessante. Então quando Deus cura, Ele cura mesmo. Ele não cura mais ou menos. Então cuidado com esses milagres, onde a pessoa não está andando, daí aparentemente é curada e começa a andar meio... Cuidado. Os que eram curados, paralíticos, saíram correndo. Quando Jesus entrou nas portas de Jerusalém, eles iam pulando, não iam andando mais ou menos. Então quando Deus cura aquele que era cego, ele enxerga e enxerga muito bem. Se ele imediatamente for no oculista, o oculista vai ficar apavorado, vai dizer, como é que você enxerga tanto? Não é mais ou menos. A cura de Deus, ela é cura real, verdadeira, volta ao princípio. É como se fossem os olhos de uma criança, absoluto. Então, versículo 23, toda a multidão se admirava, dizendo, não é este o filho de Davi? Todos, olha só, o povo agora, quem? Os leigos, aqueles que os fariseus, aqueles que os sacerdotes, aqueles que os doutores de Bíblia não davam valor, aquele membro mais comunzinho na igreja, esses diziam, será que esse não é o filho de Davi? Será que esse não é o prometido? Será que não é o Messias prometido? Claro, porque viam os milagres que Jesus fazia. Mas o que diz o versículo 24 aí? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, o quê? O que eles diziam? Esse que não impede demônios, não espera demônios. Senão por? Não pelo poder de Deus, Príncipe dos demônios. Maioral dos demônios.
Jesus curava pelo poder de Deus, o povo comum reconhecia, mas os líderes da igreja da época, os pastores da época, me desculpe o termo, isso é para nós, os pastores da época, os fariseus, os saduceus, todos os líderes, não, ele expulsa pelo poder dos demônios. E vocês vão ver que aqui está sendo preparado o terreno para o pecado contra o Espírito Santo, que é isso que ele vai citar. Mas vamos ver, então, o que estava acontecendo? Jesus curou de tal maneira, ou seja, curou de uma forma fantástica, o sujeito que não era apenas cego, mas era também mudo, né? Qualquer pessoa que visse aquilo diria, não, isso é o poder de Deus, porque era uma cura real, não era uma brincadeira. E eles agora, os leigos, reconheciam que ali estava o Filho de Deus, diziam eles, não é esse o Filho de Davi, o prometido, e os líderes, não, ele expulsa pelo poder do demônio. Vamos ver. 25. Jesus, porém, conhecendo os seus, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por quê? Você expulsa os demônios pelo poder dos demônios. Agora ele vai dizer assim, mas espera aí, então quer dizer que Satanás agora está contra eles mesmo? Eles estão brigando entre eles. Por isso Jesus diz isso. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, diz-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o reino dele? Então ele está dizendo, como é que Satanás vai me usar para expulsar os próprios demônios dele? Se ele já colocou os demônios na pessoa, não é? Para poder fazer aquela pessoa cair, agora vai me usar para tirar os demônios? Espera aí, o que vocês estão dizendo não faz muito sentido. Mas, vamos ver. 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Ora, se eu, Jesus, que vocês viram o que fiz, expulso pelo demônio, como vocês estão dizendo, e os filhos de vocês expulsam por quê? Porque na verdade não expulsavam ninguém. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Eles vão julgar vocês pelo que vocês estão dizendo, porque o que vocês estão dizendo é absurdo. 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Olha só, então ele está dizendo o seguinte agora para eles, olha, mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, isso quer dizer que o reino de Deus é chegado a vocês. Vocês não querem o reino de Deus? Será que vocês não percebem? O livro de Isaías falava sobre o que eu faria. Diria que eu libertaria os cativos. Cativos de quem? Dos demônios. Diria que eu restauraria a visão aos cegos, né? Faria os paralíticos andar. Tudo era prometido pelo Messias. E agora ele está dizendo, chega o reino de Deus a vocês e vocês não querem. Porque, claro, a quem era prometido o reino? Primeiramente ao judeu, depois ao grego, como diz a palavra de Deus. Eles eram os primeiros que deveriam ter reconhecido isso. Tanto é verdade que os magos não eram judeus. Eles estavam longe de Jerusalém. Quando eles veem a estrela que apontava profeticamente, uma estrela precederá o cetro de Jacó, eles olharam aquilo lá, não, mas isso aqui é um sinal do prometido, do Messias. E eles foram para Jerusalém, certos de que iam chegar em Jerusalém e ia estar uma festa enorme. Por quê? Porque aquela estrela indicava o nascimento do Messias. Chegaram em Jerusalém, não tinha um fariseu sabendo daquilo, nenhum. Tanto que quando eles chegam no palácio, Herodes diz, escuta, mas o que é isso? Não, nós viemos ver o prometido, nós viemos ver o Messias. E Herodes agora ficou bravo com eles, porque ele disse, não, estão escondendo algo de mim, estão querendo me destronar e não estão querendo me falar. Por isso que ele ameaça agora eles, não, eu quero saber, vocês vão buscar agora. E os reis magos, né, inspirados por Deus, foram, né, Herodes disse, vão lá e depois vocês me contem que eu quero ir lá adorar também, que me matar Jesus. Mas eles, inspirados por Deus, pegaram outro caminho, né?
como nós vemos na Escritura. Mas vejam que eles, não havia um que sequer disse, não, peraí, eu vou junto lá com eles para ver o que eles estão falando. Nem foram, não se deram ao trabalho de ver se de fato aquela criança não era o Messias prometido. Olhem a cegueira que chegou esse povo. Aí, versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quer dizer, se vocês sabem que Satanás é poderoso como é que um homem comum poderia simplesmente chegar e expulsar os demônios dali? É óbvio que alguma coisa diferente está acontecendo. Jesus aqui está lutando por fazer eles ver, pelo menos pelo bom senso, o que estava acontecendo. 30. Quem não é comigo, Jesus disse, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não existe meio cristão. Ah, mais ou menos. A pessoa pergunta às vezes, escuta, você é um cristão? Estou tentando. Não estou tentando não. Você é um cristão? Não é. Não tem meio termo. Ou você foi adotado na família celestial, ou não foi. E Jesus disse, quem não ajunta comigo, espalha. Não tem meio termo. Não tem você achar que pode ser um morno na igreja. Não tem como. Se você for um morno, você está atrapalhando. Atrapalha, o morno atrapalha. Jesus disse, estou a ponto de vomitar da minha boca. E o morno espalha. Porque a verdade, irmãos, é que é a seguinte: o povo de Deus, inspirado por Deus, consegue reconhecer quando Deus fala. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então não tente convencer um homem do mundo das coisas profundas de Deus, vai perder tempo. Para a pessoa que está no mundo, tem que dar leite para ela, leitinho. O mais simples, o mais básico. Não adianta querer falar de profecia para ela, que ela não vai entender nada. E você já deve ter experimentado isso. Você vai falar para uma pessoa e diz, olha que maravilhoso, eu escutei lá sobre Apocalipse 13. O quê? Apocalipse 13 é da besta. Hã? Não entende nada. Não vai entender absolutamente nada. É jogar pérolas aos porcos. Ah, não, mas está chamando eles de porco. Não, o porco não tem culpa de sujar a pérola. Se jogar a pérola para ele, o que ele vai fazer com a pérola? Vai sujar tudo, porque ele é porco. Agora, isso quer dizer que ele é mau? Não, não é que ele é mau. Simplesmente não se deve perder tempo com isso. Nós temos que aprender a dar o leite para aquelas pessoas que estão lá fora. Para quando elas estiverem amadurecidas pelo Espírito de Deus, poderem entender o que vocês hoje entendem. E muitas vezes nós queremos empurrar com ela abaixo da pessoa algo que não vai entrar. Se o anjo não preparar aquele solo primeiro, esqueça. Às vezes as pessoas me dizem, pastor Rogério, o que eu podia falar para aquela pessoa para ela entender isso? Nada. Não pode falar nada. Você é incapaz de convencer alguém da verdade. Nós somos incapazes de convencer alguém da verdade. Nosso papel é jogar a semente. Quem vai regar é o Espírito de Deus. Agora, nossa preocupação tem que ser em jogar a semente boa, só isso. O problema é que muita gente está jogando semente má. Você acha que o Espírito de Deus vai regar a semente má? Não vai. Aí a palavra de Deus, como deve ser, não é pregada, e a pessoa quer que o Espírito Santo regue. Não vai regar, irmão. O Espírito Santo só vai regar a boa semente. Porque senão, se ele regar a semente má, daqui a pouco a igreja está cheia de joio. Nós não queremos joio. A Bíblia diz que o joio que está na igreja, devia estar na igreja? Não, ele diz, o inimigo fez isso. Quem é que põe joio dentro da igreja? É o inimigo, para atrapalhar o trigo. Ou não é assim? Será que Deus queria que tivesse joio no meio da igreja? Não. E quando é que foi que o inimigo plantou joio? Dormindo os homens. A liderança não pode dormir. Os líderes têm que estar o quê? Tem que estar de olho bem aberto. O inimigo entra mesmo e coloca o joio no meio do trigo. É assim. 31. Agora sim, veja que ele vai dizer, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia, o quê? Se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens.
E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Se qualquer pessoa disser alguma palavra contra Jesus, vai ser perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Quero fazer uma pergunta simples aos irmãos, para que os irmãos raciocinem com isso, por favor. Amados irmãos e irmãs, acho que não está aqui. Está na gaveta. Está na gaveta aqui? Tá. Ah, tá bem. Obrigado, meus irmãos. Ok, muito bem. Irmãos, quero que prestem muita atenção nisso. Vocês conseguem concordar que Jesus disse que o Pai é maior que eu? Sim ou não? Ele disse isso ou não? Sim ou não? Sim. Ele disse, meu Pai é maior que eu. E isso é um fato. Alguns teólogos dizem, não, Jesus disse isso só em relação a quando ele esteve na terra. Não. O Pai, quem deu poder a Jesus? O Pai. O Filho, que é Cristo, foi gerado do Pai. Tudo, Jesus disse, o que eu tenho foi o Pai quem me deu. Eu faço as obras do meu Pai. Certo? Então, em primeiro lugar, e vocês podem ver também isso de forma simples no livro do Apocalipse. Né? Como é que é o Apocalipse? Me ajude. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe... Quem deu? Deus. Deu para quem? Quem vem primeiro então? Segundo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou. Quem vem terceiro? Que as notificou a João seu. Então como é que é a comunicação entre o céu e a terra, para a gente não esquecer? Quem vem em primeiro lugar? Pai. Depois? Depois? E depois? Nós estamos, quando estudamos o Apocalipse, nós estamos lendo quem? João, não é assim? A pergunta agora que nós faríamos é, cadê o Espírito Santo? Isso é uma pergunta interessante. O Espírito Santo não está presente aqui? Está. Como é que Deus revela ao seu Filho? Pelo Espírito. E Cristo revela ao anjo, como? E os anjos trazem a nós pelo... E nesse momento que nós estudamos, por exemplo, a Epístola de João, de Paulo, quem é que nos revela? O Espírito. Amém. Amém. A diferença está, então, no seguinte. Pergunta simples. Pastor, quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Quem? Amém. Tem alguma dúvida disso, pastor? Nenhuma dúvida. Então o pastor está plenamente convicto de que o Filho de Deus é Jesus Cristo. No momento que o pastor começar a ensinar que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, certo? Ele está cometendo o pecado contra o... Por quê? Quem foi que convenceu o pastor de que Jesus Cristo é o único Filho de Deus literal? Quem foi que ele convenceu disso? Amém. Certo? Por isso o pecado não pode ser perdoado quando é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque todo pecado é perdoado. Todo erro que você cometer é perdoado. Contra o próprio filho. Contra o próprio filho. Veja que o texto diz. Por quê? Porque a pessoa pode não entender isso. Ele pode não entender que Jesus é o Filho de Deus. Ele está pecando contra o Filho, mas ele não entende. Tudo que não é de fé é pecado. Então a pessoa não entende que Jesus é o Filho de Deus. Ele não entende isso. Está cometendo pecado contra o Espírito Santo? Não. Por quê? Porque ele não sabe disso. Agora vejam como isso se explica pela própria Bíblia. Vamos voltar um pouquinho. O que é que estava acontecendo? Capítulo 12, versículo 24. Vamos ler de novo. O que estava acontecendo ali? Quem quer ler? Mas os fariseus... ouvindo isto, murmuravam: eis que não expele demônios, senão pelo poder de Deus e do maioral dos demônios. Então vejam bem, eles viram o milagre, sim ou não? Sim. Sim.
E eles agora, vendo o milagre, estavam afirmando que Jesus expulsava demônios pelo poder de ou do diabo. Agora, a pergunta é: por que Jesus disse que esse é o pecado contra o Espírito Santo? A pergunta então é: eles sabiam ou não que Jesus expulsava pelo poder de Deus? Porque vejam bem, se eles não sabiam, imagine, por exemplo, que alguém vai e diz assim: não, ele expulsa pelo poder do demônio, e ele não sabe que é pelo poder de Deus. Não seria o pecado contra o Espírito Santo, entende? Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você não foi convencido ainda pelo Espírito Santo de uma coisa, Deus não vai te culpar por isso. Deus não considera o tempo da ignorância. Enquanto você é ignorante, nenhum problema. Agora, quando você sabe claramente de algo e apenas porque não quer aceitar, por que eles diziam que Jesus expulsava pelo poder dos demônios? Porque Jesus agora estava arrebanhando muita gente para si, e eles não queriam perder os membros. Então eles diziam que era pelo poder do demônio. Agora, vamos ver se eles sabiam ou não que Jesus de fato expulsava os demônios pelo poder de Deus. Vamos para o livro de João. João, no capítulo 3. João 3. Quem eram os fariseus? Quem lembra? Fariseus eram os príncipes dos judeus, eram os participantes do Sinédrio. João 3, João 3, versículos 1 a 3. Havia entre os quem? Peraí. Entre os havia quem? Chamado? Então veja bem. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. O que aconteceu ali? Príncipe dos judeus. Ele era um dos, o quê? Fariseus. Concordam? Sim ou não? Sim. Ok. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi. O que ele disse? O que mais? Bem, peraí, vamos lá. Bem, o quê? Sabemos que és mestre. Peraí. Bem, sabia mais ou menos ou sabiam bem? Sabiam bem. Bem, o que eles sabiam? És mestre dentro de Deus. Por quê? Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, peraí. O que ele está dizendo? Nós, os fariseus, sabemos e sabemos muito bem que tu vens de Deus. Por quê? Porque os milagres que tu fazes não podem ser feitos se não vem. Então eles sabiam ou não sabiam? Estavam plenamente convencidos ou não? Mesmo assim eles resolveram o quê? Mentir. Mesmo sabendo claramente, resolveram mentir. O Espírito de Deus podia fazer alguma coisa por eles? Não. Por quê? Já sabiam. Já foram convencidos daquilo, mas não queriam aceitar. Então, este é o pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Deu para entender isso até aqui? Vamos ler um pouquinho mais para tentar pegar mais algumas pérolas sobre esse mesmo tema. Vamos para o livro de Lucas, no capítulo 11 agora. Lucas, capítulo 11. E é curioso também que algumas pessoas dizem, mas a Bíblia ela é controversa, porque um fala uma coisa, outro fala outra. É preciso entender que a Bíblia, né, ela mostra um relato onde Deus não inspirou exatamente as palavras, mas sim a pessoa. Então, por exemplo, o pastor Vilmar está aqui sentado e ele vê uma cena, de repente, ali fora. Ele vê daqui. E lá na frente, é a rodoviária ali, né? Ali na frente da rodoviária tem outra pessoa. Vê a mesmíssima cena que o pastor Vilmar. E a irmã vê a mesma cena de onde ela está. O pastor Vilmar vai relatar o que aconteceu de um jeito. Certo? A irmã vai relatar o mesmo fato de outro jeito. E a pessoa que estiver lá vai relatar do outro jeito.
Não é que um vai mentir e o outro vai falar a verdade. Não, eles vão relatar conforme o ângulo que viram. A irmã provavelmente, se fosse um acidente que viu, ia se preocupar muito mais com a criancinha que estava no carro. Vai citar mais o que aconteceu com a criancinha. O pastor, quem sabe, né, como motorista, iria olhar sobre o prisma do motorista. Não, ele veio de lá, o outro fechou, ele tentou desviar, não conseguiu, bateu. Certo? Cada um conta sobre o prisma e a cultura que tem. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, que isso não é diferente. Né? Então não é que houve, que a Bíblia tenha, né, discordância. Não, simplesmente, né, aquele que escreveu, escreve sobre o ponto de vista que ele vê. Né? Por isso que alguns citam uma coisa, outra não. Vejam que aqui, ó, no versículo, a partir do versículo 14, diz assim: estava ele expulsando... Até porque tem fatos que na Bíblia que não foi testemunho ocular, né? Sem dúvida. Ele contou a história porque outro recebeu. Contou a história. Ótimo, muito bem. Né? O 14, né? Estava ele expulsando um demônio, qual era? Mudo. Mas vejam que lá na frente falou que era cego e mudo, não é? Isso é controverso? Não. Ele, né, se preocupou mais com a mudez. Né? E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, veja que é o mesmo relato: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Ora, vejam só, ele acabou de fazer um mudo falar e um cego ver. E outros, tentando, queriam pedir um sinal do céu. Mas que sinal mais vocês querem? Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Veja que é basicamente a mesma coisa, mas nós vamos ver um acréscimo aqui interessante. Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulso vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. 20. Mas se eu expulso os demônios pelo... Peraí. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Dedo de Deus. E lá, ele disse pelo Espírito de Deus. Vejam, irmãos. Aquilo que para os ímpios, para os gentios, para os mundanos é uma controvérsia, para nós é uma maravilhosa revelação de Deus. Por quê? Eles vão dizer, não, tá vendo, um falou que é dedo, outro que é espírito, afinal de contas eles não se entendem. Não é que não se entendem. Deus está dizendo para mim e para você algo que é muito importante nos dias de hoje. Pergunto, teu dedo é uma parte de você ou é um outro ser? O dedo de Deus, ou o Espírito de Deus, é uma parte de Deus ou é um outro ser? Uma parte de Deus. Amém. Entende? Essa é a lição maravilhosa. Por isso nós não encontramos o Espírito aqui. Nós encontramos Deus, Jesus e tal. Por quê? Porque o Espírito é uma parte de Deus, mas também é uma parte de Deus. Por isso nós vamos encontrar na Bíblia Espírito Santo, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Certo? Assim como o Espírito que te habita é uma parte sua, não é um outro ser. Entendem, irmãos? Então, aquilo que aparentemente, né, para o mundano é um problema, para os filhos de Deus é uma revelação excepcional, principalmente nos dias de hoje, onde não se entendem essas coisas nas igrejas. Irmãos, é absurdo como as igrejas hoje não entendem esses termos. E aí, claro, vem a dúvida. Então, ele diz, né? Mas se eu expulso, versículo 20, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe a toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Agora ele vai acrescentar outra coisa. Qual é o perigo agora, absurdamente, né, que vai ocorrer quando você começa a rejeitar o Espírito de Deus como eles estavam fazendo? O Espírito de Deus convencendo eles, né,
de que Cristo expulsava os demônios pelo Espírito de Deus, que era pelo poder de Deus, e eles iam por Beelzebul. Sabe o que acontece agora? Olha só, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, por isso ele vai dizer isso, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. Então o risco agora qual é? O Espírito de Deus convenceu você de algo. Te convenceu, por exemplo, que você não deve, exemplo, por favor, aqui, hipotético. O Espírito de Deus, você foi convencido pelo Espírito de Deus que não deve beber cachaça. Está bem? Você foi convencido pelo Espírito de Deus. E você agora não bebe cachaça. Mas daqui a pouco você começa a beber cachaça. Qual é o risco? Deus expulsou o demônio que te fazia beber cachaça. Mas agora você começa a dar guarida de novo para o demônio. E começa a beber. O risco agora que você corre é esse. Agora não vai voltar o demônio da cachaça. Vai voltar quantos? 7. Esse é o problema. Por quê? Porque agora a casa foi varrida, foi limpa. Jesus expulsou todos os demônios que estavam lá. Mas agora a casa está limpinha. E os demônios também gostam de uma casa limpinha. Esse é o perigo. Por isso a gente tem que cuidar. Né? Porque assim, nós temos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que acabamos de falar, e temos o entristecer o Espírito Santo. Quando eu volto a fazer coisas que eu já não fazia, eu entristeço o Espírito Santo. Mas o entristecer do Espírito Santo pode ser uma porta para o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Entende? Eu começo entristecendo e daqui a pouco eu cometo o pecado da blasfêmia. Por quê? Porque é assim. Eu sei que não devo beber cachaça, mas eu começo a beber. Aí o pastor visita um dia o Rogério e diz assim: pastor Rogério, não é bom pastor beber cachaça. Não, mas pastor, mas é socialmente, não é nada. Eu começo então arrumando o quê? Desculpas. Mas daqui a pouco não é mais um copo, daqui a pouco já é 2, daqui a pouco é uma garrafa. E daqui a pouco o que vai acontecer não é mais que eu arrumo desculpa para beber. Eu agora já não quero mais que me fale, já não quero mais ouvir a voz do Espírito de Deus me falando, e começo a atacar agora quem diz que não se pode beber cachaça. E é uma coisa curiosa, vocês vão observar. Você vai para o fumante e diz para ele, ele fuma, mas não bebe. Aí você fala para ele, escuta, fumar é pecado. Não, fumar não. Eu fumo só. Eu só fumo, não incomodo ninguém. Não faz mal para mim, não faz mal. Agora, se eu bebesse, daí sim. Aí você vai para o que bebe. Ele bebe e não fuma. Aí você diz, escuta, beber é pecado. Não, fumar é pecado, porque fumar mata. Beber não mata ninguém. Claro, é o chamado pecado acariciado da Bíblia. Aquilo que eu não gosto, está tudo bem. Agora, se eu gosto, daí não mexa no meu pecado acariciado, porque eu não gosto não. Não é assim? É assim. Então, quando o espírito imundo, versículo 24, imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, o quê? Piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Agora vejam. Obviamente que isso é uma realidade bíblica. Porém, o versículo 27 aparentemente vai falar de algo que não tem nada a ver com isso. Diz, olha só, chega alguém e diz, aconteceu que dizendo ele essas coisas, claro, porque Jesus agora mostra o pecado, né? Mostra a falha. Aconteceu que dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantando a voz lhe disse, olha que interessante, bem-aventurado, por isso eu falei de Maria no início, lembram? Olha só, olha o equilíbrio. Essa mulher diz, bem-aventurado, veja só, ela está olhando para Jesus, Jesus está fazendo algo fantástico, havia acabado de curar, de uma forma maravilhosa, um cego e mudo, e ela agora, como os de hoje, dizem, bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste.
olha que interessante. Essa pessoa, ela vem, está vendo quem? Jesus. Fazendo o milagre que fez, e ela diz, bem-aventurada é a... Olha o erro. Tem alguma coisa nova debaixo do sol? Não. Nada. É o mesmíssimo caso. Jesus faz um milagre fantástico. Jesus mostra, né, uma realidade do pecado contra o Espírito Santo que poucos entendiam. O que ele está fazendo é algo que qualquer pessoa deveria dizer: bem-aventurado és tu, meu Senhor. Não, bem-aventurada é Maria. Agora olhem Jesus, que resposta espetacular. Olhem o que é, né, um homem realmente usado por Deus, né, esse ser maravilhoso que é o nosso mestre, que é o nosso professor, que é o nosso rei, que é o nosso salvador, né? Que ele diz, versículo 28, mas ele diz o quê? Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Veja só que interessante. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Mais do que Maria. Vejam, irmãos, isso não é um absurdo, não. Aqueles que de fato escutam as palavras de Jesus e guardam, procuram cumpri-la, procuram pôr em prática no seu dia a dia, são os verdadeiros bem-aventurados. E sabem por que isso? Pode parecer absurdo o que eu vou dizer a vocês, mas é um fato. Maria, embora sendo uma mulher espetacular, não deixa de ser uma pecadora. E sabe o que aconteceu? O Papa recentemente disse que Maria é o único ser isento de pecado. E sabe o que mais ele disse? Ele disse que Jesus pecou. Sabe por que ele pecou? Segundo o Papa. Porque quando eles foram para Jerusalém na festa dos tabernáculos, Jesus, daqui a pouco, fugiu de Maria e José. E ela, como mãe maravilhosa que era, ficou extremamente preocupada, ela e José. Mas o que de fato aconteceu? Maria e José vão para a festa. E isso é uma lição para nós. Vão para a festa. Chegando na festa, perderam Jesus. Foram eles que perderam Jesus. Não foi Jesus que se perdeu deles, não. Foram eles que, envolvidos na festa, né, começaram a correr. Vejam, aqui não quero condenar ninguém, por favor, vamos ficar com o que a Bíblia diz, né? Ela se envolveu na festa, José se envolveu na festa e perderam Jesus de vista, de tal maneira que eles estavam indo embora já estavam na estrada. Daqui a pouco, cadê Jesus? Cadê Jesus? Vejam, quem perdeu quem? Maria e José perderam Jesus. Não estamos aqui condenando eles, por favor, é o relato bíblico. Imagine o irmão foi para a festa, uma festa religiosa, foi para a igreja e perdeu a filha. Então, veja o que acontece. Aí, eles voltam procurando Jesus. 3 dias depois eles o acham. Aí quando eles chegam, Maria diz: por que você fez isso conosco? Quer dizer, por que você fez isso conosco? Mas como assim? Eu não fiz nada. Jesus cometeu pecado? Não. Mas ela queria jogar a culpa em quem? Por que fez isso conosco? Não sabias que eu tenho que cuidar desse negócio do meu pai? Você não sabia disso, Maria? Olhe Jesus agora, como um filho respeitoso que é, nem fala: não, você que me perdeu. Não, eu tenho que cuidar. Você não sabia disso, Maria? Você ainda não entendeu a minha missão na terra, Maria. O que você está fazendo com a palavra de Deus? Você duvida de que eu sou o verdadeiro filho de Deus. Você, como minha mãe, duvida disso. E vocês acham que foi pouco? Nas bodas chegaram para Maria, disseram: Maria, acabou o vinho. Ela foi reto para Jesus. Está certo que ela disse vão a Jesus, mas ela foi para Jesus: Senhor, acabou o vinho, faz um milagre e mostra para eles quem o Senhor é. Ela própria tinha dúvida. Isso é um fato, irmãos. Não estou inventando nada aqui, não, por favor. Deus não nos permite inventar coisas sobre a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz para ela: o que eu tenho contigo, mulher? Sem maldade. Mas espera aí, mulher.
Como é isso? Vem pedir um milagre para me provar a minha divindade? Eu não preciso fazer milagre para provar a minha divindade, eu não preciso nada disso. Mas aí, por amor aos convidados, ele vai fazer um milagre, claro. Então vejam, irmãos, que interessante, né? Jesus mostra claramente quem são os bem-aventurados. Né? E isso aconteceu também quando chegaram para Jesus. Senhor, estão aí tua mãe e teus irmãos. E o que Jesus disse de novo? Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. Vejam, irmãos. Por isso nós temos lições assim preciosíssimas na Bíblia. E que nós só vamos entender quando realmente a gente fizer o quê? Se debruçar sobre ela, cruzando texto com texto, né? Aí as coisas vão ficando claras a todos nós, né? E eu encerro com este último pedacinho aqui. 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer o quê? Maligna é esta geração. E diria, bem-aventurados os peitos que te amamentaram, bem-aventurada aquela, né, por quem veio o teu ventre. Se vocês buscarem hoje, o catolicismo tem defendido exatamente isso, que Maria é divina, porque não poderia Maria não ser divina, por quê? Porque no ventre dela não poderia vir algo impuro, e se usa então essa argumentação, exatamente a mesma. Mas Jesus está dizendo duas coisas aqui. Primeiro, maligna é esta geração, que pensa assim, que pensa que Maria está acima de Jesus. Não, mas eles não dizem que Maria está acima de Jesus. Não. Quando um católico vai se confessar, o que é pedido a ele para fazer? O que vocês sabem? O que ela fala? Rezar quanto? Quanto? 10 Ave Marias. E quantos Pai Nosso? 1. Quem é melhor aí? Maria. 10 para Maria, 1 para Deus. Está fácil entender quem é que realmente é louvado e quem é que é adorado. Ora, se eu dou 10 para Maria e 1 para Deus, é óbvio que eu estou jogando Maria pelo menos 10 vezes mais importante. E o conceito que o diabo faz através disso, irmãos, do desequilíbrio, é qual? Deus é um Deus bravo. Deus é bravo. Você tem que ir lá para Maria, vai lá para Maria, Maria vai lá e vai amansar Deus. Isso é absurdo, irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor. E sabe como nós somos enganados dia a dia com frasezinhas bonitas? Não há amor maior que o amor de mãe. Não é verdade. Me desculpem as mães. Não há amor maior que o amor de Deus. Pai, que é Deus. Até naquele filme lá, o Filho da Compadecida, né? Não conheço. É um filme que... Sim, filme nacional, há sei. muito tempo. Sim, Maria está lá intermediando, não é Jesus que está intermediando o pecado. Sim. É Maria. Sim. Por isso é Nossa Senhora Medianeira. Se chama Nossa Senhora Medianeira porque é medianeira, está mediando, né? Então a gente vai vendo, por exemplo, né, como o inimigo trabalha com detalhes. Acreditem, nada é por acaso. Não vão pensar que o Dia das Mães foi levantado por causa das mães. Não. É Maria que está sendo exaltada acima do Pai. Sempre. Né? Então, nós vemos, por exemplo, né, como o inimigo tem trabalhado. Maligna esta geração. Ela pede um sinal. Irmãos, não me levem a mal. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo o que nessa igreja? Hoje. O que estamos fazendo aqui? Aprendendo com a palavra. Busque uma igreja que promete milagres. Cada dia um milagre. Hoje é o milagre da cura, amanhã é o milagre da família, depois da manhã é o milagre da prosperidade. Pergunto, está assim ou não está? Por quê? Porque uma geração maligna quer o quê? Sinal. Geração maligna quer sinal, só quer milagre. É uma geração maligna essa que só quer milagre. A verdadeira geração de Deus quer a palavra. Podem ter certeza, irmãos. O milagre vem. Mas quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, teve os demônios que nós não conseguimos expulsar. Vocês lembram o que Jesus disse? Eles estavam preocupados porque não conseguiram fazer o milagre. Jesus disse: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro do céu. Não há um milagre maior para o ser humano do que o seu nome escrito no livro do céu. Eu quero morrer um dia, se eu tiver que morrer,
sem ter feito um milagre na minha vida. Mas quero morrer como eu digo, não escrito no livro do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz, inclusive, que João Batista foi um profeta que não houve igual. Mas diz também que ele não fez nenhum sinal, nenhum milagre. O maior profeta que o mundo conheceu, segundo o próprio Jesus, não fez nenhum milagre. Por quê? Porque João Batista pregava a palavra. A palavra dele era uma palavra de arrependimento, não era? Não chamava o pecado pelo nome. Tanto que os fariseus foram lá para assistir e batizar e falaram: quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Olha só João Batista, né, falando como deveria falar. Vocês têm que se batizar. O que vocês vieram aqui fazer? Se vocês estão vindo aqui para espiar, pulem para a água aqui, vamos se batizar vocês também. Vocês têm que dar um exemplo para o povo. E eles não queriam. Por isso Jesus disse. Também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João Batista era do céu ou dos homens? Não sabemos. Ficou feio para eles. Pastores da época, imagina, não sabemos. Imagina, pastor. Chega Jesus e diz assim: pastor Guimar, o batismo de João era do céu? Eu não sei. Imagina isso. O batismo que nós fazemos é do céu ou dos homens? Do céu. Nós sabemos, foi Deus quem nos ensinou a fazer. E aí eles disseram: não sabemos. Ficou feio, porque o povo dele, como assim não sabe? Então estou ensinando o quê? Mas, para não poder reconhecer que o batismo era de João Batista, se dissesse: o batismo de João é do céu. Aí ele dizia: então por que você não se batizava? Então melhor, né? Nós não sabemos, para não se comprometer. Terrível, não? Maligna esta geração, ela pede um sinal, pede milagre. E não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Não é só para a geração passada, irmãos, é para esta geração que pede sinal, é para esta geração que tenta colocar Maria acima de Deus, acima de Cristo, para esta geração maligna. A rainha do sul, peraí, quem? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará. Por quê? Porque eles diziam: nós somos filhos de Abraão. Ele está dizendo: ó, a rainha do sul, uma mulher gentil, lá de fora, ela vai se levantar e vai julgar vocês. Interessante, né? Juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra ela veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, vocês não me sabem. Os homens de Nínive. Os homens de quem? Nínive. Se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão. Vocês sabiam que Jonas foi para Nínive? Olha que interessante. Foi dada uma mensagem para Jonas, não foi? Jonas, vai lá para Nínive e fala que Nínive vai ser? Em quanto tempo? 40 dias. Vai lá e fala. Jonas, vai lá e fala. O seguinte: 40 dias, Nínive vai ser destruída, Jonas. Vai lá e fala para eles. Agora imagine só, pastor. Deus chama o irmão Laércio. Laércio, vai lá e fala, lá em Cascavel, vai lá e fala para todo mundo lá, para o prefeito, para todo mundo, que em 40 dias o Cascavel vai ser destruído. Tá bom? Vai fazer isso? Primeiro eu vou, senhor, né? Não quero fazer isso. Eu vou lá falar, o prefeito vai mandar me arrancar a cabeça, né? Vai virar uma confusão, vão querer me matar. Não vou. Deixa eu pegar o navio e vou para o outro lado. Não, você vai sim. Você vai. Então tá bom. Finalmente vai. Agora ele chega lá e fala: escuta, prefeito, reúne todo mundo lá e diz: olha, Cascavel vai ser destruído em 40 dias. Tá bom. Falou. Mas o que aconteceu daí? O prefeito se arrependeu, né? Os vereadores se arrependeram, todo mundo se arrependeu, e Deus disse: bom, então não vou destruir. Agora você passou pelo quê? Falso profeta, que fala e não acontece. Agora o Laércio foi lá e falou: eu fui lá, falei que ia destruir, agora o senhor vai lá e se arrepende. Mas como é que é isso? Agora eu fiquei como falso profeta, porque a Bíblia diz que se ele falar e não acontecer, ele é um falso profeta. Por isso ele ficou bravo com Deus. Mas vejam o que é o amor. Não é que Deus se arrependeu no sentido de que, veja, o alerta de Deus é sempre para quê? Ah, eu vou lá destruir? Não, eu vou lá falar que vou destruir para que você se arrependa. Esse é o objetivo final. Aí eles se arrependeram, ele ficou bravo.
Não, senhor, eu queria que o senhor fizesse desse fogo, matasse todo mundo. Mas que tipo de profeta é você, meu filho? Né? O amor pelas pessoas tem que vir primeiro. Entenda. Mas sabem qual é a beleza nisso tudo? Vocês sabiam que 40 anos depois Nínive foi destruída? Sabiam disso? Por quê? Porque, claro, aquela geração se arrependeu, mas lembrem-se que a Bíblia diz que para Deus um dia é como um ano. Então 40 anos depois se cumpriu, ou seja, ele não foi um falso profeta. Só não aconteceu quando ele pensou que ia acontecer. Sabe que Deus erra? Isso é uma lição para nós também. Quando Deus te manda fazer algo, não queira apressar o tempo de Deus. Deus te falou, vai lá e faz. O resto é com Ele. Eu contei aqui já uma experiência, né, interessante aos irmãos. Por um ano eu dei estudo bíblico para um irmão. Morava no São Cristóvão. Ele dormia o estudo bíblico inteiro. Sabe o que é isso? Começava o estudo, ele dormia. Dormia completamente. Um cara. Aí, mas eu no meu coração tinha e tenho uma certeza. Jesus falou para um morto e ele pulou da sepultura. Como é que um sujeito dormindo não vai ouvir a palavra de Deus? Vai entrar. Como que vai entrar? Não sei. Eu sei que a palavra de Deus tem poder. Né? Se ressuscitou um morto, não vai acordar um que está dormindo? Vai. Passou acho que um ano depois. Foi embora, foi lá para Londrina, tal, nunca mais vi ele. Um dia uma ligação para mim lá em Medianeira. Né? Aquele senhor. Ô Rogério, estou te ligando só para te dizer que eu vou me batizar. Finalmente vou me batizar. Um plantou, o outro pegou e o outro vai colher. Né? E para nós, a maravilha é essa. Né? Você planta, né? O Espírito de Deus rega, e quem vai colher finalmente é o nosso amado ceifeiro Jesus Cristo. É Ele quem vem com a foice ceifar a messe dele. Né? Nós não cativamos pessoas para nós. Nós cativamos pessoas para Cristo. As pessoas não têm que vir a nós, elas têm que ir aos pés da cruz. Isso é que importa. As pessoas às vezes dizem, pastor Rogério, quanto tempo o senhor precisa para pregar? Nem um segundo. Que Cristo fale às suas ovelhas. Porque é para a cruz que elas têm que ir, não para mim, nem para o pastor. Né? Nós temos um noivo, que é Cristo Jesus. E nós somos, ou devemos ser, como João Batista. Olha, João Batista, né, os discípulos de João Batista, escuta, olha, sabe aquele um que o senhor falou lá, que é o Cordeiro de Deus? Pois é, está todo mundo indo atrás dele agora. Oh, que maravilha! Eu estou feliz com isso, eu quero ir tudo atrás dele mesmo. Quero que fique ninguém aqui, quero ir todo mundo atrás dele. Né? E eles não entendiam isso. Né? Maravilhoso. E ele diz o que? É necessário que ele e eu diminui. Quanto mais nós diminuirmos, mais Cristo vai crescer. Aquela entrevista de Nicodemos, quando ele vai falar com Jesus, aquele tempo, Jesus diz, olha, quando eu for levantado da terra, todos atrairem a mim. Quando nós levantarmos Cristo, cada um de nós, quando as pessoas vierem falar conosco, que nós exaltarmos a Cristo, tirar o nosso centro e levar a Cristo, exaltar, levantar a Cristo, todos serão atraídos a Ele. Todos. O problema é que nós muitas vezes queremos ser o centro da atenção. Não, eu faço, eu aconteço, eu consigo. E aí vem o problema. Né? A rainha do sul, versículo 31, se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão. Os homens de Nínive vão se levantar. Aquela geração que se arrependeu vai se levantar, né, na ressurreição de Cristo, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos e irmãs, é óbvio que as lições que Deus tem para nós, elas sempre são lições fantásticas, mas nós, como um povo de Deus, como esses servos de Deus, né, gradativamente vamos aprendendo que, se bem, né, o milagre é importante, né, os sinais de Deus são importantes, muito mais importante é o que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que ouvem e procuram guardar a palavra. A palavra, repito, né, a gente tem assim insistido nisso com vocês. Por favor, tomem tempo para estudar a palavra. Tomem tempo para armazenar no coração de vocês, que seja um pedaço da palavra. Né? Pega sempre a Bíblia,
Você tem no celular, foi para o banco, está na fila, leia um pouquinho. Ah, mas pastor, eu não entendo direito. Não importa, manda para dentro. Que leia um versículo, que leia 2, que leia 5, que leia 10. Manda para dentro. É alimento. No momento certo, o Espírito de Deus vai trazer à tona isso e você vai ser fortalecido. Amém? Amém. Que Deus lhes abençoe a todos e que nós possamos de fato ser esses servos que Deus quer que sejamos. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.